Gente, esse vídeo eu pensei várias vezes antes de gravar. Não que os outros vídeos, né, não pense, não planeje, não faça todo o roteiro, mas esse eu confesso que eu por vezes pensei em não gravar e não publicar, porque é um tema polêmico, né, embora a gente trate, né, história, né, nas aulas de história, mas agora eu vou falar de uma coisa muito pessoal. E aí eu peço licença para todos que me seguem, né, para todos que já acompanham o meu trabalho, mas eu senti a necessidade, então por isso desse vídeo. Ao longo do vídeo vocês vão entender. E eu precisava também ser sincero com quem me acompanha, né? Vocês viram ali no título, né, do porquê que eu não vou tomar a vacina contra o Covid-19. Já peço para vocês também, né, dar o like, que ajuda bastante a gente, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se tu pensa mais ou menos como eu, se tu também não pensa, tudo bem também. A ideia é a gente dialogar, comentar, então agora aqui nos comentários a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Como eu falei para vocês, eu vou trazer fatos e eu vou trazer motivos do porquê da minha decisão. Se alguns estão indecisos, ainda mais agora a gente vendo esse avanço, né, aqui no Brasil principalmente, agora a Fiocruz produzindo as próprias vacinas e a gente vendo agora a coisa tomando uma outra proporção. Bom, gente, então para vocês conseguirem entender o porquê da minha decisão, eu, claro, tenho que falar, né, de uma das revoltas que a gente estuda na história, que é a revolta da vacina. Não vou falar, obviamente, todos os detalhes, mas vocês vão entender ao final do vídeo por que eu precisava trazer alguns desses fatos, né, alguns desses acontecimentos da revolta da vacina. E isso surgiu principalmente de um diálogo que eu tive com meu irmão, inclusive com alguns alunos também, porque quando toda essa pandemia começou a surgir, né, e a gente esperando pela vacina, e era a vacina que se colocava como a solução, né, me lembrou muito esse fato que a gente estuda pela história, que é a revolta da vacina. Se tu não lembra, né, ou se você não foi meu aluno, ou se na verdade você não lembra mais das aulas de história, eu vou só relembrar um pouquinho então do que foi a revolta da vacina. E aí vocês vão conseguir entender o que está acontecendo nos dias de hoje. Bom, a revolta da vacina, ela foi uma revolta, né, um conflito entre os brasileiros no início do século XX, em 1904, ou seja, mais de 100 anos atrás, e principalmente no Rio de Janeiro, quando o presidente da época, Rodrigues Alves, faz várias mudanças e transformações de modernização e coloca lideranças no Rio de Janeiro para agora implementar mudanças. Resumindo bem, a revolta da vacina, para quem não estudou, foi um conflito que aconteceu em 1904, principalmente por conta da questão sanitária que estava acontecendo no Rio de Janeiro, especificamente, né? E pelo surto que estava tendo de varíola, febre amarela, a questão sanitária no Rio de Janeiro estava bem precária, e é a partir de medidas que são tomadas pelo presidente da época, Rodrigues Alves, que as coisas acabam tomando proporções e acaba acontecendo, né, a revolta da vacina, que foi especificamente contra a vacina antivaríola instituída então pelo Oswaldo Cruz. O que é importante a gente saber que naquele período o Rio de Janeiro passava por problemas sanitários, tinham problemas com ratos, mosquitos, eram, né, os responsáveis em trazer as doenças como a peste bubônica, a febre amarela. Estava acometendo mesmo os brasileiros, muitos brasileiros morrendo. A partir dessa crise, a partir desses problemas sanitários, o presidente Rodrigues Alves, eleito em 1902, acaba colocando como prefeito do Rio de Janeiro o Pereira Passos. E junto com ele, né, o que seria hoje o cargo de ministro da Saúde, né, seria o equivalente, mas na época era o secretário de Saúde, o Oswaldo Cruz, que vai fazer toda uma campanha mesmo de vacinação e levar agora realmente essa questão da vacina como um dos fatores para acabar com essa crise que estava acontecendo de doenças no Rio de Janeiro. E aí que explode, né, a revolta. E não vai ser o foco desse meu vídeo, tá? Quem sabe vocês curtindo esse conteúdo,
podem colocar até aqui nos comentários, eu posso vir aqui falar especificamente sobre a revolta da vacina, mas só para vocês entenderem por que eles acabaram ficando, um dos motivos que eles acabaram ficando revoltosos, né, era porque uma das medidas do prefeito foi de reurbanização do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele vai demolir muitas das vilas, né, dos casebres que estavam no centro da cidade, e essas pessoas não vão conseguir morar no centro da cidade, os aluguéis acabam subindo muito de preço e tudo mais, e eles acabam indo para os morros. Também vai dar outra repercussão, inclusive até nos dias de hoje, com relação às favelas e tudo mais. Isso, gente, a gente pode gravar um vídeo só para falar sobre isso, que rende muita coisa. Voltando então sobre essa questão, isso já era um dos motivos que estavam deixando os moradores revoltosos, né? Porque então eles simplesmente tiveram que sair do centro da cidade, justamente porque era essa questão mesmo de que eles agora queriam modernizar e fazer a limpa. Era o termo mesmo que se utilizava naquele período. Além disso, o Oswaldo Cruz, ele vai fazer várias medidas em relação à saúde. Então, automaticamente, né, limpando o centro da cidade, fazendo, né, essa reestruturação urbana, formas de então a gente inibir ou acabar com os ratos, né, os mosquitos, os focos de mosquitos, que eram um dos vetores de trazerem as doenças então que estavam cometendo os brasileiros naquele período. E uma história curiosa é a campanha que então eles acabam fazendo de se tu encontra ou se tu mata ratos, a partir de que você vai apresentando esses ratos, tu ganhava um valor, uma quantia em dinheiro. Nunca na história desse país houve fraudes. Nunca na história desse país houve corrupção. Ironias à parte, lá em 1904, gente, quando aconteceu isso aí, o Big Boys vai colocar agora charges da época para vocês verem que não estou inventando, não estou mentindo. A população começou a criar ratos. Isso mesmo, começaram a criar ratos, matavam e apresentavam para então, enfim, ganhar a quantia, né, ganhar o valor em dinheiro. Por essas ruas, vou comprando rato. Obviamente que essa campanha não deu certo, né? Porque então essas fraudes aconteciam mesmo, moradores criando ratos para então apresentar e ganhar o valor, né? A iniciativa de que era para conter e matarem e acabar, né, tava virando ao contrário. Então por isso que essa medida acabou não funcionando. Isso é uma curiosidade histórica que não sei se vocês sabiam, mas pra gente ver, né? A gente fala hoje de fraudes, corrupção e tudo mais, ó, há 100 anos atrás as coisas também aconteciam, enfim. Bom, então isso na verdade é só o contexto, né, do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, mas o fato em si, a revolta em si, né, a gente poderia elencar como então motivos que acabaram, né, explodindo essa revolta, era o autoritarismo, né, da medida, que então quando eles vão colocar a obrigatoriedade da vacina, então eles invadiam as casas, a população não tinha nem informação sobre o efeito da vacina, o que acabava acontecendo, muitas fake news naquela época já, né, inclusive de que você recebendo a vacina iria ficar com feições bovinas, né, então assim, as coisas mais absurdas que a gente pode imaginar naquele período. Bom, se bem que, né, 2021, enfim, ainda vou falar sobre 2021, mas naquele período também aconteciam. Então um dos motivos, a falta de informação, o autoritarismo de quando eles colocaram essa obrigatoriedade da vacina. Entra também uma questão, gente, que agora, como eu tô falando, aqui eu quero dizer a minha decisão com relação ao Covid-19, tô falando da revolta da vacina, mas pra gente conseguir fazer o paralelo, a questão política, os políticos contrários a essas medidas, os oposicionistas ao Rodrigues Alves, ao Pereira Passos, ao próprio Oswaldo Cruz, também foram uma das coisas que acabaram insuflando, ou eles acabaram por trás, colocando mais essa revolta entre os moradores. E aí a gente já faz o paralelo com os dias de hoje, né? Essa questão política também ronda, tanto os que são pró-vacina quanto os que são contra a vacina. Não sei se vocês estão conseguindo entender, gente, alguns elementos lá da história fazendo total sentido com os dias de hoje. Um dos fatores que aí eu coloco aqui como primordial, a desinformação. Mas o que é interessante lembrar é que então, se num primeiro momento, né, depois houve obviamente a repressão, né, do governo, a condenação, tempos depois os próprios moradores do Rio de Janeiro
perceberam o efeito, e conforme as pessoas iam sendo vacinadas, eles perceberam o benefício que era a pessoa ser beneficiada, e aí em 1908, a partir de 1908, os desdobramentos dessa campanha de vacinação tiveram outras consequências de forma bem positiva. Agora sim, eu volto para 2021 e aí eu preciso falar o porquê da minha decisão de que muitas das coisas que me fazem lembrar lá em 1904 com 2021, eu ainda ter essa decisão, né, do porquê que eu não vou tomar a vacina, ou pelo menos a minha declaração de que eu não vou tomar a vacina contra o Covid-19. Diante de todos esses fatos históricos, diante de toda a informação que a gente tem hoje em 2021, com a internet, com o que a gente vem acompanhando em todos os outros países que já estão há muito tempo aplicando a vacina, e agora o Brasil ainda mesmo, né, que não vou entrar agora nessa questão dos erros e que a gente demorou e o que aconteceu e tudo mais, mas mesmo assim agora a gente vendo a própria Fiocruz produzindo as vacinas e as coisas acontecendo. Inclusive, só um adendo aqui sobre a Fiocruz que eu já estava falando, eu vou colocar aqui também na descrição que um dos sites que eu consultei foi da própria Fiocruz, que faz um panorama muito legal sobre a revolta da vacina. Vou deixar aqui o link também disponível para vocês. Diante de toda essa informação, internet, tudo que a gente agora acompanha em tempo real, nunca na história desse país, a gente, com a tecnologia que a gente tem, acompanhar tudo que está acontecendo nesse período de pandemia, quantas pessoas que morreram, né, esperando por essa solução. Eu vou dizer que eu não vou tomar a vacina contra o Covid-19, porque na verdade, né, eu não vou tomar uma vacina, eu vou tomar as 2 doses contra o Covid-19. E claro, gente, que diante de todos esses fatos que eu mostrei aqui para vocês, diante de tudo que a gente está acompanhando no Brasil e no mundo, né, a vacina era o que a gente esperava há tanto tempo mesmo, para que a gente agora consiga aos poucos voltar ao que seria ao velho normal, né? Eu não chamo mais assim porque todos nós estamos saindo dessa pandemia diferentes. Mas claro que eu vou tomar essa vacina, não uma, né, mas as 2 doses como é recomendado, independente, né, de toda essa enrolação que está acontecendo, de todos esses problemas e tudo que está acontecendo no país, mas aos poucos as coisas estão acontecendo. E é a vacina que realmente vai permitir que a população, né, imunizada possa aos poucos voltar aos seus trabalhos, a visitar as pessoas, enfim, estar próximo de quem a gente ama. Claro que eu não sou desse grupo de negacionistas, né, que vai dizer que as vacinas tá vindo de tal lugar, enfim. Gente, como eu falei, as fake news que aconteceram em 1904, em pleno 2021 as coisas ainda acontecem. E o que é interessante é que quando a gente estudava lá em 1904, e até falo para os meus alunos, quando a gente olhava isso lá no passado, nossa, mas eles não quererem a vacina, eles não aceitarem, isso é uma coisa, em pleno 2021, nós estamos praticamente repetindo os mesmos erros históricos. Enfim, gente, alguns vão dizer, né, que a vacina foi feita em tempo recorde, que é tudo testagens e tudo mais. É fato, né? Nunca na história a gente teve vacinas produzidas tão rapidamente, mas é por conta do que o mundo está vivendo. Realmente há muitos efeitos colaterais, muitas coisas ainda estão sendo testadas, mas há sim a comprovação médica. Então quem somos nós, né, leigos? Eu me coloco aqui como um leigo, e quantos aqui que estão me acompanhando, estão assistindo, né, que tem cursos e tudo mais, mas quem somos nós para agora deslegitimar todos os estudos, todos os avanços, todas as pesquisas feitas por pessoas técnicas, feitas por pessoas que estudaram mesmo sobre isso. E eu agora, com o meu achismo de que vou ou não vou tomar, gente, não dá, né? 2021, essa justificativa não dá. E uma coisa que tem que também ser falado, é meu direito, né? Como lá atrás também se falava, né? Não vão acabar com minha liberdade e me obrigar e tudo mais. Não vão, mas tu tem que pensar que na verdade não é só a sua decisão pode influenciar a todos que estão ao seu redor. Então eu tenho pais de idade, eu tenho pessoas que eu amo muito, e é por essas pessoas que a gente realmente tem que tomar essa decisão de tomar a vacina. A gente está vendo quanto que isso tem trazido, né, para os outros países que estão com a imunização muito maior, o quanto que isso já
tem trazido de benefícios. E diante de todos esses fatores que eu trouxe aqui para vocês, né, a grande lição que a gente pode tomar lá da revolta da vacina e de outras epidemias que aconteceram ao longo da história, e claro, né, a história permite isso mesmo, a gente olhar lá para o passado, ver tudo que a gente fez de errado, corrigir agora em pleno 2021. Então realmente não tem como a gente tomar as decisões que foram feitas lá atrás e deram errado e depois eles perceberam mesmo que foi a solução era a vacina, hoje em 2021 a gente tomar esse mesmo discurso. Era isso que eu queria falar para vocês, foi quase que um desabafo, mas também uma aula de história, porque quando a gente conhece a revolta da vacina, quando a gente conhece o que eles fizeram lá e o que poderia ser alterado, o que poderia ser corrigido, a gente em 2021 muda total a percepção, né, e a perspectiva que a gente tem sobre a nossa situação de pandemia. Frisando mais uma vez, tá, gente? Caso alguém aqui avançou para frente e passou e tudo mais e viu, nossa, como que um professor de história tá dando essa declaração? Passo mais uma vez aqui sendo bem claro e objetivo. Eu não vou tomar uma vacina, eu vou tomar as 2 vacinas contra o Covid-19. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, se vocês gostam, né, de eu trazer agora temas históricos e a gente conversar, um diálogo, e aí é isso que eu gosto mesmo de fazer com vocês, coloca aqui nos comentários, tá? Independente da tua decisão, pró ou contra, mas é a gente conversar, dialogar, todos civilizadamente, mas que a gente possa dialogar, nesse diálogo a gente possa chegar a um bem comum, que é a gente conseguir sair dessa pandemia da melhor forma possível. Gente, já peço para vocês darem um like maroto, que me ajuda bastante, né? Vocês sabem que então a gente tá nessa campanha mesmo de produzir agora e fazer esses vídeos especialmente para vocês. E tem vários vídeos aqui também já com os temas históricos. Se vocês têm outra sugestão de outro tema, de outras coisas que eu poderia vir aqui discutir, coloca aqui também nos comentários, porque a ideia agora é a gente continuar esse diálogo, certo? E antes ainda de encerrar, né, quem já me acompanha aqui sabe que tem o beijo final, o beijo do Pô Fechou. Vai pro pessoal que no vídeo anterior já colocou o comentário, que estão interagindo bastante. Então, inclusive, ó, se você tá chegando agora, já se inscreveu, né? Você que já se inscreveu. E também, pra ganhar o beijo do Pô Fechou, tem que comentar, tem que interagir com a gente. E aí, ó, quem que tem interagido bastante comigo, e aí por isso que agora vai ganhar o beijo do Pô Fechou? Paloma, tá? Obrigado de coração porque tem chegado aqui nos últimos vídeos, participado, conversado e tudo mais. Muito obrigado por todo o carinho. Dona Fátima, que tá sempre aqui também, né? Beijo pra vocês duas. E a Marcinha, né, que também foi minha colega, ela é cientista, né, ela dava aula de ciências, então ela pode agora até aqui comentar e interagir e falar se toda essa lógica da vacina eu falei faz sentido. Marcinha, beijo pra ti também, pra Paloma, pra Dona Fátima e pra todo mundo que tá acompanhando aqui o canal, né? Já coloca aqui nos comentários que então no próximo vídeo eu posso dar um beijo especial do Pô Fechou. Agradecer mais uma vez, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, gente. Tchau, tchau.